Bom, hoje nós vamos falar sobre especiação. Vamos começar primeiro com a definição. O que seria especiação? Especiação é o nome dado a um processo evolutivo pelo qual são formadas duas ou mais espécies a partir de um ancestral comum entre elas. Resumindo, a definição de especiação seria a formação de novas espécies. O próximo tópico é microevolução. Mas o que significa microevolução? Micro significa pequena, evolução significa mudança. Então, significa que é pequenas mudanças evolutivas dentro de uma espécie. O próximo tópico é macroevolução. O que seria macroevolução? Macro significa grande, evolução, mudanças. Então, seria grandes mudanças evolutivas que originam novas espécies. Agora, nós vamos para os tipos de especiação. O primeiro tipo de especiação é a alopátrica. A alopátrica é uma especiação que ocorre em uma população dividida em subpopulações isoladas e interrompendo ou diminuindo o fluxo genético. Dessa forma, se pelo menos uma das populações sofrer mudanças evolutivas durante o período de separação, pode surgir barreiras reprodutivas pré ou pós-zigóticas que, uma vez estabelecida, pode impedir o cruzamento mesmo que as populações estabeleçam seu contato em algum momento. Em pequenos tópicos, como eu dividi aqui, a alopátrica ela tem um isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico, o que seria? Seriam montanhas ou grandes distâncias, certo? O acúmulo diferencial genéticos, eles não iam ter um contato com outras populações ou outras espécies. E ter o isolamento reprodutivo, porque já está isolado por conta do isolamento geográfico. Agora, nós vamos para a subespécie. A subespécie também é conhecida como raça geográfica. E também é um grupo de uma espécie em vez de originar outras espécies. Mas o que significa isso? A subespécie, em outras palavras também, é uma população de espécies em uma determinada área geográfica que difere em maior ou menor grau de outras populações, representando uma subdivisão dessa espécie, certo? A subespécie, ela faz parte, ela é diferente da espécie, ela é uma mudança daquela espécie, certo? Agora vamos para outro tipo, que é a peripátrica. Ela também é chamada de parapátrica, certo? Ela não tem isolamento geográfico, ou seja, ela não tem as barreiras geográficas, não tem grandes distâncias e nem montanhas dividindo em regiões adjacentes. O que seriam essas regiões adjacentes? Seriam regiões próximas a outros grupos, a outros indivíduos, certo? Nesse caso, vai ter a mudança genética daquela espécie pelo fato de ter contato com outros grupos, certo? A próxima seria a simpátrica. Ela também não tem isolamento geográfico e é na mesma região, certo? Ela também ocorre em uma pequena população. Se diferencia também numa nova espécie sem que haja separação geográfica. Para isso, é necessário o surgimento de uma barreira reprodutiva que isole uma parte da população, que pode ocorrer como resultado de fatores como diferenciação de habitat por parte da população ou seleção sexual, certo? Agora, nós vamos para os híbridos. O que são os híbridos? São frutos do cruzamento entre espécies distintas. Um exemplo bem claro de híbrido seria a mula, que é o cruzamento do jumento com uma égua. Eles também são estéreis. O que significa estéril? Significa que ele não é fértil, ele não consegue reproduzir, não consegue passar seu gene adiante, certo? Agora nós vamos para as anagêneses e as cladogêneses. A anagênese representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam, alterando a frequência genética de uma população. Ou seja, tem uma transformação gradual de uma espécie em outra. A graduação ela compreende a ramificação filogenética, ocasionando a ruptura na coesão de uma população que, em função de contínuas transformações anatômicas e funcionais em resposta às condições ambientais, ou seja, formação de duas novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Um exemplo bem claro seria os gorilas dos humanos. Em algum ponto da genética, os humanos e os gorilas tiveram um ancestral próximo, que dividiam em gorilas e humanos.